Fala pessoal, beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado, meu parceiro, irmão, E aí, Diego de la brother? Rua, Marcelo Terra, nas terras canadenses. É Marcelão? E aí, pessoal, tudo bem? Tá calor aí? Vixe, aqui tá calor. E aí, Marcelão, como que tá? Aqui tá menos 12 hoje. Tá bom, hein? Tá gostoso. Hoje a gente tá recebendo o nosso querido parceiro, Bruno Toledo. O Bruno, hoje, ele é diretor técnico e operacional da empresa Concrelongo. Brunão, bem-vindo. Queria agradecer a sua presença aqui. E vamos abrir o microfone para você contar um pouco pro pessoal da sua trajetória, como que você conheceu aí o mundo do concreto. E aí o papo vai desenrolando aqui, como sempre. Legal. Valeu, Bem-vindo ainda, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, agradeço aí a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês e tentar contribuir de alguma forma aí com a turma aí que acompanha o Podcreto. Show. Basicamente, eu não imaginava trabalhar com concreto. Sendo bem sincero, quando eu estudava engenharia, não imaginava que o mundo do concreto era tão grande. Imaginava só que, como os engenheiros de obra costumam imaginar, que o concreto é tudo igual. Sim. E acabei caindo no concreto, sem muita pretensão. Recebi uma oportunidade de estágio na época, e no último ano de engenharia, e acabei me apaixonando aí pela área. Quem entra no concreto normalmente dificilmente sai, né? Depois que passou de, sei lá, 3 meses aí, não sai mais do concreto, né? Entra na veia. Entra na veia. E acabei me especializando ao longo dos anos na área de tecnologia do concreto. Iniciei aí há pouco mais de 10 anos, tem aí 11, 12 anos de concreto. A maior parte do tempo na área técnica / operacional, porque elas são muito integradas, né? E ao longo do tempo acabei participando de alguns projetos interessantes que a gente vai comentando aí na nossa conversa. Legal, Brunão. E assim... Que concreteira você iniciou, Bruno? Eu iniciei na Como estagiário? Concreserve. Passei um longo período lá. Marcelo e Fábio, né? Isso, Fábio e Marcelo. Um abraço, irmãos Novais. E eles me deram a oportunidade de ingressar no concreto e, graças a Deus, fiz um trabalho legal por um longo período e alguns projetos interessantes, né? Nessa época, onde o controle do concreto era muito difícil de ser feito de uma forma mais efetiva, precisa. Então, um dos projetos nessa época que eu gosto de citar é o projeto de moldagem remota, que hoje está em norma, né? Foi normatizado. E foi Explica pra gente isso daí, Bruno. Que muita gente não conhece. Saquinho, né? Isso, exatamente. Saquinho. Olha lá. Foi implantado por mim, junto com a equipe, na Olha época. que legal, cara. E foi bem legal, foi bastante trabalhoso, mas trouxe resultados muito positivos. A moldagem remota, o Marcelo, não sei se por aí existe isso ou não. Aqui não. Aí não, né? Vamos trazer pra cá. Ué. É uma moldagem executada dentro da filial, porém não é a moldagem realizada no início da descarga do concreto, né? Após o carregamento. O concreto ele sai da central, vai até a obra. No momento mais adequado para coletar a amostra do concreto, o moldador da obra faz a execução da moldagem deles e nesse mesmo momento o motorista coleta uma amostra dentro de um recipiente com tampa, veda ele, coloca dentro de um saco, veda para não perder a água de amassamento do concreto e transporta esse concreto até a filial. Na filial,
um colaborador qualificado, treinado para executar a moldagem, ele faz o processo 100% o processo de moldagem conforme a norma, né? Legal. Então, E dá o tempo, Bruno? A Por perda exemplo, de dá o tempo. abatimento. Não, a perda de abatimento do pega, do início de pega, até o caminhão voltar para a central, você não tem problema de início de pega desse concreto? existem alguns critérios para aceitação dessa moldagem, né, Marcelo? Tá. Critério de tempo, critério de temperatura do concreto, porque o concreto ele não entra em início de pega por tempo. Hoje nós temos aditivos que conseguem Segura. fazer esse trabalho de nos dar mais tempo para trabalhar o concreto. Então, a temperatura do concreto, ela é aferida quando chega na filial. Se o delta de temperatura em relação ao ambiente tiver acima de 7 graus, a gente descarta essa amostra. Ou a perda de abatimento. Então, a perda de abatimento, se ela for considerável, então a gente descarta essa amostra também. Então, a gente faz uma amostragem muito considerável em relação ao que a norma pede, que a cada 50 metros cúbicos a usina fazer uma amostragem de concreto, é feita uma amostragem muito maior. Então, uma viagem sim, uma não, o pessoal normalmente pega a amostra e, considerando alguns descartes no decorrer do dia, você tem uma quantidade legal de amostragem de concreto. Ô Bruno, você tem algum estudo comparando, por exemplo, o que é moldado na obra e o que é feito remotamente? Foi feito um estudo, sim, Marcelo, na implantação. Nós pegamos obras, né, para fazer esse comparativo. Então, foi moldado pela obra, controle tecnológico contratado, terceirizado pela obra, foi moldado pela empresa, pela concreteira, e foi moldado pela concreteira na obra e pela concreteira remotamente. Então, através de 3 resultados, a gente pôde comparar qual que é a variação do sistema de moldagem remota para o sistema de moldagem em obra. Efetivamente, o moldado em obra, ele é mais eficaz. Ele tem uma capacidade de Confiabilidade maior. confiança maior do resultado. Porém, fica muito perto. Então, pelos estudos que não foram poucos, a gente pode considerar aí na faixa aí de 2 MPa a menos na moldagem remota em relação a moldado em obra. E isso para a obra Cara, muito bom. muito Para a bom, obra é muito bom, muito bom. porque se nós estamos trabalhando com uma moldagem que tem um pouquinho menos de desempenho em relação ao moldado em obra, significa que a nossa segurança precisa ser até um pouquinho maior para garantir essa resistência, né? Não, fora, né, Bruno, que você elimina uma série de problemas aí, no meu ver. Primeiro, o motorista normalmente que tem que moldar lá na obra. E os caras moldam não tem daquele como jeito, né? Aí o caneco que depois tem que buscar lá na obra, que também não vão, fica lá, muitas vezes, né, Passa do cara? prazo, Fica lá, passa do prazo, é pra ir desmoldar no máximo 24 horas, às vezes o cara fica 2, 3 dias pra ir buscar lá os canecos. E Então, o compromete controle... o resultado já também, né? já compromete o resultado. Então, compromete o assim, resultado. Vai pra cura, né? com certeza, quando você fez esse estudo, você fez tudo bonitinho, né? Que manda o figurino lá, o cara Exato. na obra moldando certo. Aí, na realidade, muitas vezes não é o que acontece. Mesmo do próprio laboratório contratado, a gente cansou de ver cara fazendo totalmente errado o procedimento de moldagem, desde do tempo de tirar o concreto do caminhão, porque não é na primeira, né, na primeira descarga faca, ali, né? na primeira faca que tá com mais água, tá? Muitas vezes o cara ali já quer moldar o corpo de prova. Eu já vi o cara enchendo o corpo de prova. Na bica, na na bica. bica já. Na eu já bica. vi isso. Isso Entendeu? já viu, o cara aparece na bica, o câmbio de prova. É engraçado, Então, cara, parece piada, mas Parece é piada, realidade, né? cara. então mas você é- elimina esse problema, porque você vai levar pra central pra um cara que é treinado, esse cara vai moldar corretamente e tal. Então, assim, eu arrisco dizer que se você fizesse um estudo comparativo, mas assim, na realidade mesmo, falar, não, vamos colocar os caras pra moldar, como é feito e tal, talvez você consiga ter uma resistência maior
moldado em, né, remotamente do que em central, muitas vezes. A gente, na Superbase, a gente tem um laboratório móvel, tem funcionários que, dependendo da obra, a gente acompanha também. A gente manda o cara para ficar lá, como se fosse um laboratório terceiro, só que é da concreteira, para acompanhar em loco isso aí. Né? Mas, cara, a ideia é muito legal. A gente viu essa ideia em Ponta Grossa, né, Diego? Isso uns... Ai, Só que era direto no saquinho. uns E o 5 cara anos passava atrás, né? um lacre, né? Aquele Uhum. forca-gatos. Eu falei, que porra é essa? Os É. caras falaram, é moldagem remota. Eu falei, isso não dá certo não, cara. Vai chegar lá tudo seco. O cara, não, dá tempo. Tal. Até eles E falaram na marcava a época... nota no saquinho diz e que ia embora com a amostra. até 2 de slump eles moldavam. Se desse menos de 2, eles descartavam. A gente viu a primeira vez, conheceu, não sabia que era você que tinha criado esse sistema. Não foi eu que criei, não, tá? Eu implantei. Você implantou na eu Concrelongo. implantei. Implantou lá, Já é. existia esse processo em algumas concreteiras. Polimix que a gente viu lá em Ponta Grossa, né? Era Polimix, Eu acho né? que era poli. Era não Polimix, que era Então- Janaína ainda. Então, realmente é um processo que já existia, mas não era normatizado. Entendi. E muitas concreteiras não conheciam. Então, foi novidade na época. E hoje ainda é novidade para muitas concreteiras e para muitas obras. Então, hoje, dificilmente a turma de obra conhece esse processo. Todas as vezes que é comentado sobre isso, a gente tem que explicar como Sim. funciona, porque o pessoal não conhece. Cara, elimina muito erro de moldagem isso. Muito erro de moldagem elimina, né? Na verdade, eu acho que o que mais elimina é o erro de moldagem, porque a confiabilidade na moldagem, né, Marcelo? É uma coisa que hoje é muito baixa, né? Então você fica naquela, né? É. Será que o cara deu os golpes certos? Será que... É porque a gente tem vários desvios, né? Você tem na moldagem, você tem na desforma, o tempo quando você vai desformar, a cura, o início da cura do corpo de prova. E isso, quando você molda na central, você tem o controle na mão, né? Tem o A técnico começar, lá, então né? A começar pelo fato você diminui o que... desvio. Você me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Você também, Brunão. Você tem que moldar o corpo de prova no local que ele vai ficar. No local que ele vai ficar. Você acha que o não motorista pode na obra movimentar. vai moldar no lugar? Ele molda do lado do caminhão, depois pega, vai balançando tudo lá, às vezes vai batendo no caminho. Não, E daí começou a põe moldar, lá. né? Começou a chover. Leva pra baixo do telhado. Aí sai todo mundo com os corpos de prova lá, Correndo. balançando, plá, plá, plá. né? Não tem. Foda, cara. Então tem muito erro associado a isso. E muitas vezes até no local, na obra, que é armazenado, cara. Não foi uma vez só que eu fui em obra, falei, pô, vê os corpos de prova tudo no sol, os caras moldando tudo no sol, não tem uma cobertura, não tem nada. É o que o Diego falou, se chover, o que vai acontecer com a superfície daquele corpo de prova, né, cara? Então, Se for assim, irregular, já interfere na qualidade da amostra, né? e a amostra é muito sensível, né? Porque o pessoal acha é concreta, é resistente, mas nesse ponto que o concreto está, quando você está moldando, ele é muito sensível, né, cara? Qualquer variação pode dar uma grande diferença. Você acaba, cara, tendo uma confiabilidade muito maior porque você sabe que é um cara treinado e o cara tá dentro da central. Dentro da central tem olhos, né? Mas, Então, assim, você né? tem muita razão quando você diz sobre vamos fazer na realidade. Às vezes o resultado fica até melhor do que moldado em obra. E acontece isso muitas vezes, porque você não movimenta o corpo de prova com menos de 24 horas. E em obra, não tem como, e muitas vezes, o pessoal não fazer isso. Porque não tem espaço hoje em dia em obra. Então o pessoal molda em um determinado local, mas eles precisam movimentar os corpos de prova dali para fazer algum trabalho ali naquele local. Transporte, trepidação e impacto do corpo de prova nas primeiras idades, Sim. ele cria micro fissuras, né? E influenciam na resistência do concreto. O tempo de cura no momento correto, após 24 horas, já desforma e entra na cura. Então, alguns benefícios acabam até ultrapassando a qualidade normal que o pessoal acaba tendo condições de fazer na obra. Então, hoje está muito parelho a moldagem remota em relação à moldagem em obra. Algumas concreteiras já aderiram e é muito mais prático, né? Inclusive a gente vai começar a testar lá também, então, né, Diego? depois pega umas dicas com você aí, cara. Ô, pra gente Bruno, vai ser a interessante. norma que você falou que tem a norma, né?
isso daí é só para controle da concreteira, isso daí não pode ser usado em laboratório, né? Para controle tecnológico Não, é só para controle da concreteira. da concreteira, né? a É bom norma explicar ao pessoal, senão daqui a pouco Exato. o laboratório vai estar fazendo isso, né? Ah, não, o Ah, pessoal do laboratório conhece ao pé da letra essas normas, eles trabalham com isso, né? Não tem, Sim. não tem O problema é não tem muito risco. conhecer. Acho que é mais arriscado o pessoal da obra Ó, tem pedir pro laboratório laboratórios, fazer. tem laboratórios e Bruno, mas tem laboratórios, viu, laboratório cara? A que gente já viu cada conhece. coisa. Olha, Teve um, cara, o cara enchia a caçamba da saveirinha dele de corpo de prova, não tinha areia, não tinha nada, velho. E saía, e ia embora, cara. Não, e andava Era mais de lá 100 em quilômetros. Tapetininga, a obra, o cara pegava e levava pra Tatuí, cara. E ia lá na caçamba, daí a gente filmou, né? Falou, aí, ó, os corpos de prova indo embora. É complicado. Foda, cara. complicado. Fogo, Foda, cara. foda. Cara, eu queria puxar um gancho sobre o que você falou da época da sua faculdade. Entendeu? Que isso daí é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Que há pouca informação sobre o concreto usinado. Na faculdade você não aprende nada de concreto. Mas nada como? Não, nada. Você aprende que tem aditivo, que tem pedra, areia, Faz cimento, um tracinho ou outro ali. um traço ou outro, aqueles É meio muito básico. estilo No curso de pa- materiais, padiola, né? né, Marcelo? Exato. São Pode dizer, duas volume, padiolas de volume. areia, 3 padiolas, né? Então, Um saco assim, de é cimento. um apelo aí pro MEC, aí, pra galera, eu acho que tinha que ter no curso de engenharia civil um módulo, um semestre ali, pelo menos, que abordasse, cara, o Tecnologia do concreto concreto, né? usinado. Concreto usinado em obras, como pedir, que tipo de concreto que usa, o abatimento, Programação. por que não pode pôr mais água do que o, né? E fazendo isso, quantos engenheiros iam sair da faculdade mais bem informados? Quanto ia melhorar, quanto ia impactar isso no mercado de concreto usinado? E eu concordo 100%, porque, Né? assim, não existe a divulgação no curso de engenharia, realmente fala um pouco sobre materiais, mas Né? é muito sucinto. Com certeza um semestre, pelo menos Pelo 1 a menos. 2 semestres. Existem algumas É. matérias que a gente sabe que Pô, no começo da cara, engenharia tem umas matérias Comunicação e expressão, que a gente... velho. Pois é, cara. Pra Então, quê? Né? Eu sempre pensava, a professora tava falando, eu falava, por que, Deus? Faça uma redação. Eu falava, não, cara. Né? Mas, você entende? tem Poderia algumas matérias preencher que fazem com... um pouco mais de sentido, né? bem mais. Daí falaram pra mim uma vez, não, mas concreto usinado você tem que fazer engenharia de materiais. Eu falei, beleza, velho, mas ninguém pensa isso. Claro. Mas o problema é o Pensa- básico, né, Diego? O problema é o básico, né? Tem O coisa que o básico, né, básico Marcelo? as pessoas não É, sabem, que é. trabalha na obra, né? E você não Então- imagina que você fazendo engenharia de materiais, você vai aprender mais sobre concreto Não- do que na engenharia civil. Exato. Você É, entendeu? é. Antes de você entrar, Marcelo, porque eu vi É. bem isso. Então eu acho que devia ter uma visão que ia melhorar muito, muito mesmo o setor se saísse da faculdade com... O engenheiro, ele foca, na faculdade, você foca em calcular a estrutura de Cálculo. concreto. Exato. Mas, tá, você vai calcular uma estrutura que não vai ter qualidade. Então, assim, acho que antes de calcular, você tem que fazer ela chegar na obra, nas características que você vai usar para calcular, né? Basicamente, né? Na Com verdade. certeza. E nós estamos dando um problema grave, né? Porque assim, as escolas de engenharia, as universidades estão diminuindo a carga horária cada vez mais do curso, né? É. Antigamente era 3.000 horas, 3.500, 4.000 horas 6 do anos, curso. Hoje, né? Antigamente era É, 6 anos, aí diminuiu para 5, hoje agora estão com querendo diminuir para 4. menos de 2.000 horas de curso. Então, em vez de colocar mais, estão tirando, né? Tem um Então, isso é problema, um problema, assim, né? não me interpretem mal, galera, mas uma coisa que acaba sendo um problema, que era para ser uma solução, são as normas. Porque quando não tinha norma, o engenheiro para calcular o concreto era na raça, pega os livros de cálculo e calcula, certo? A norma ela veio para ajudar, para trazer, mas tem cara que quer calcular a estrutura de concreto usando a norma hoje. E aí você começa a se deparar com uns abortos da natureza, né? Concreto FCK 20 com AC.5, cara. Alguns copicos. Né? O cara quer que você produza esse concreto. Desculpa, cara. Outro dia o cara Consumo falou... mínimo 350 kg, FCK 15. O cara falou pra mim, cara, eu comprei concreto 30. Marcelo, você vai saber de que eu tô falando. Comprei concreto 30, tem que dar 35. Eu falei, ah, é? Ele falou, pela norma tem que dar 35. Eu falei, ah, tá, cara, eu não sabia. Então agora o meu 20 tem que dar 25, 25 tem que dar 30, 30 tem que dar 35. É, isso aí. Eu falei, não, cara, você tá falando aí. Daí eu falei com o Marcelo, a gente viu, puxou a norma. da É norma, o né? desvio padrão da concreteira, Tem nada a ver com você, irmão. Você comprou 30? 30 que tem que dar. É.
Entendeu? Agora, se comprar um concreto de AC05, aí Aí você não vai... aí você não tá comprando resistência, você tá comprando uma Exatamente. característica que é exigido pela Mas, estrutura, mas né, Marcelo? veja bem É. o tipo de absurdo que a gente escuta, cara. Pô, não deu 35. Eu falei, mas qual é FCK, fulano? Ele falou, não, é 30. Eu falei, mas e quanto deu? 32. Eu falei, e aí, velho? Ele falou, não, Atendeu, tem que dar atendeu. Acabou. 35. Eu falei, não, Atendeu. cara, tem que dar 30. Ele tá 2 Ah, MPa o acima, tá cúmulo. show de bola. Isso aí, Diego, é o Mas é a cúmulo. confusão, né? É a confusão, né? O pessoal Confusão. confunde. Não, mas Lê aí a o cara quer norma, economizar, interpreta Marcelo. O diferente. cara quer economizar É. numas coisas na obra, cara. Pô, estrutura é o mais importante, gente. É o que vai manter a obra em pé. É o que vai dar segurança de você morar lá dentro ou de você trabalhar lá dentro. Daí o cara quer, tipo, esse tipo de economia que o Diego tá falando. O cara quer, provavelmente o projeto dele tava pedindo 35. Só que daí ele não quer pagar o Possivelmente, preço do né? 35. Ele quer pagar o preço do 30 e quer que dê 35, cara. Então o cara tá correndo um risco absurdo por causa de uma economia merreca, que vai dar aqui uns 20 reais de diferença aí no máximo entre um e outro, né? Não, e tem que repetir, cara. Viu, galera? Concreto é mais barato que água. Faz a conta aí, quanto que você paga num litro de água, daí você vai fazer a conta quanto você paga num litro de concreto. Concreto é bem mais barato que água. Ah, hoje na faixa de 40 Então centavos. hoje né? a galera economiza no mais barato. Conta interessante. Não é? É. Entendeu? É, Exatamente. Entendeu? É mais barato que água. 4 centavos, né? E ele sustenta tudo. Você faz tudo com concreto. É ponte, é prédio, é casa, é tudo, tudo, tudo. Rua, faz o que você quiser. Então, assim, o concreto é a maravilha que existe. E você tentar economizar no que é o mais barato da obra, e você ficar tentando economizar naquilo, é um negócio meio irracional. Mas a e aí gente chega, vai ficar. e chega no acabamento, o pessoal gasta uma fortuna. Exatamente. Aí Não você tá vai nem comprar aí. o porcelanato lá, que imita cor, concreto. concreto. Porcelanato, Em vez de cor, pôr no cimento, concreto. né? Tipo, e aí você gasta lá, sei lá, meu. 100 e poucos 100 reais no metro. quadrado. É. Pô, galera, foda, tem que dar valor no que tem valor. O concreto é muito desvalorizado, entendeu? Então a É porque gente... ele é tão barato que você fala em metro cúbico, né? Que são 1.000 litros. Isso. Exato. Porque se você fosse falar em litros, você ia falar 40 centavos, 45 centavos, 50 centavos o litro do concreto. E aí é a mesma coisa que o cara comprar uma água. Tem cara que só toma água vulcânica. Ah, não sei Perrier onde, né? lá, que O seja cara ele lá, paga Perrier. R$1 mais caro numa garrafinha de água, mas ele não quer pagar 10 centavos mais caro no litro do concreto, que vai ter uma qualidade maior. Mas é a maneira de abordar, né, cara? É a maneira de abordar igual a argamassa, é a mesma coisa. Se comparar hoje em argamassa ensacada com argamassa Usinada, usinada, é muito mais barato a usinada. essa- Só que a usinada você quer vender por metro cúbico. Você tem que vender a usinada por saco. Exatamente. O Converte cara- que O cara Vai ter. enxergar Ah, não, eu faço tanto diferença saco de pra valor, você. né? Quanto você tá pagando na outra? O cara fala, Fora a porra, mão mas a de sua é obra, né? barata, cara. Mas vem sacada. Não. Melhor. Vem pronta. Ou seja, Então, é só usar. tirando ainda a mão de obra, né? Não, mão de obra, Pra de bater o- fazer, de É, bater. mão na obra. E ela dura 3 dias. Até 72 horas ela fica tranquila. Vocês ali trabalham lá? descansando. Vocês estão nesse mercado lá? Não, Conseguimos fazer esse produto, a argamassa estabilizada. Hoje as obras estão pedindo, né, cada vez Sim. mais, diminuindo variação de qualidade, diminuição de mão de obra, Ah, espaço, né, cara? espaço, não tem espaço hoje. Brunão, Canteiro. pra peneirar a areinha, cara. Os caras ficavam lá. Marcelo, a gente é cidade do interior, né, cara? Meus tios eram todos construtores. Eu sempre tinha um cara com a peneirinha de feijão lá, cara, peneirando inteiro. a areia lá. Tchá, 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 pra fazer Você paga um cara pra ficar massinha, o dia inteiro o peneirando dia areia. todo o cara peneirando. E depois vai ter o cara que tem que bater pra servir o cara lá, pra levar pro cara bater ali não, ali já vai estar pronta a massa. Chegou, pegou, levou, o cara já aplica. Quanto que ganha de tempo com isso? Com certeza. Mas devagar a galera vai É aderir porque mais. Tá acostumando. não tem como, né? Não tem como não aderir, cara. É a mesma coisa, o litro da argamassa também é a mesma coisa. Mesma Ah, coisa. compara lá com o preço da argamassa sacada, você vai ver a diferença, né, cara? É. E Bruno. o controle de qualidade é muito maior, né, Marcelo? Não tem nem dúvida, né? É. Ô, Bruno, quais são os seus principais problemas do dia a dia da concreteira aí? Conta para nós aí. A gente sabe que quase todos os concreteiros Tem têm alguns, né? os mesmos problemas, mas conta aí alguns aí que você tem o maior Desafios. desafio. Eu enxergo que o maior desafio, Marcelo, hoje é você entender a real necessidade do cliente. Hoje chegam muitas solicitações de traço através dos suprimentos de obras, né?
com poucas informações do material que eles precisam comprar. Uhum. Então, esse desafio hoje, eu entendo que seja o maior, porque o concreto, como a gente falou no início da conversa aqui, não é tudo igual. Hoje o concreto tem infinitas variações, cada tipo de concreto com uma característica diferente, para atender uma necessidade diferente da obra, e o pessoal acaba pedindo de uma forma genérica. Então, quando isso acontece, aí começam a vir os problemas, Marcelo. Fissuração, exudação, concretos para piso, às vezes não é informado Que é pra pelo piso. Que vai ser cliente, é pra utilizado no piso. piso. Aí você manda aditivo normal. Esse é o problema. Normal, Não não puxa. puxa. Não puxa, né? não consegue ficar conforme o Argamassa para concreto de linha. cliente precisa. Sim. Então, eu entendo que aonde nascem esses problemas, a maioria das vezes é no pedido do concreto, Por causa da desinformação. por né? conta da desinformação. Mas você sabe que eu passo por isso também algumas vezes, por excesso de informação também, que muitas vezes vem. Então, o projetista determina lá o AC, a resistência, consumo de cimento, o abatimento e a água, sem conhecer trava o nosso tudo. material. Não, e agora, não, mas calma, Fala- Marcelo, agora tá na moda o módulo. É. Aí E o o cara módulo pede um também, FCK 30 com um módulo de 37. E fala, joga no seu peito e fala, Tó, faz aí. Daí você falou, mas essa brita aqui não dá pra fazer. O cara fala, não, traz outra brita. Daí você fala, vai ficar R$700 o metro. Ele fala, não quero. Entendeu? É impossível de agradar, Não, cara. é que aí eles ficam procurando muitas vezes aquele que vai enganar ele. Não é nosso caso. Né? A gente fala a verdade. Daí chega muitas vezes com uma concreteira, né, que é sacana, fala, opa! Não, mas Tranquilo, não é eu nem passo, isso. aqui É que é- não questiona. E devido a ser amarrado no FCK, né, Marcelo? Entendeu? Aquilo ali para os caras que não querem conversar com o cliente ou nem explicar como que funciona, o cara manda orçamento, por exemplo, é FCK 35 a C04, entendeu? O cara não explica nada. Ele fala, ó, ele passa o valor do 35, porque se aos 28 dias der 35, ele Acabou. tá isento. Responsabilidade dele. Esse é o pensamento do Da maioria. concreteiro, da É. grande 95%, cara. A gente é chato e acaba perdendo o cliente por causa Acaba- disso. E com a gente, certeza acaba com alguns perdendo. gostam. Alguns você falou, ó, o Alguns a concreto gente que você tá ganha. pedindo, você vai matar a formiga na bazuca, entendeu? Não tem necessidade, ó, o de linha vai ficar tanto, o AC que você tá pedindo vai ficar tanto. O de linha atende. E às vezes o cara fica agradecido. Mas a grande maioria você sabe que é meio complicado. Fala, não, você faz o que eu tô pedindo. Fala, beleza. E lá você tem alguns pedidos assim também de concreto impermeável, né? Os caras que Tem. Concreto impermeável não existe, cara. O concreto, ele é um material permeável e existem alguns produtos para adicionar no concreto que diminuem a permeabilidade do concreto. Porém... Caiu, Bruno. Opa. É voltar bem nesse pensamento. Concreto impermeável não existe, né? É. Tá caindo e voltando. É Marcelão. Pois é, cai e volta. Entra e sai, na porta Entra da e frente, sai. na porta de trás. O concreto. Continuando aí, Brunão, que você Vamos voltar, parou vamos o concreto voltar. Vai lá. impermeável. O né? Não existe, concreto impermeável não existe. O concreto, ele é um material permeável, porém hoje existem alguns produtos que são adicionados, algumas adições que conseguimos incluir no concreto para diminuir a permeabilidade dele, né? Mas isso não vai tornar o concreto um produto impermeável 100%. Então existem algumas... De vez em- existe De alguns vez em tipos quando de vem os pedidos, pedidos também, né, esdrúxulos, Bruno? alguns cara? pedidos que a gente não vai Um conseguir FCK, atender. tem uns pedidos que vem FCK 18 e aí eles querem colocar na obra aquele produto que compra material de construção, para deixar impermeável o concreto. né? Ó, de que vende em O balde. 18 é que vende em balde. Começa com Dá pra V, pôr, termina com. É isso aí. E acho que vai ficar impermeável lá, Tá né? boa. É, Marcelo. É isso aí. É fogo, cara. Não, O então, pe- ainda mais no interior. O cara acha que a dosagem é no olho dele ainda, cara. Você manda o caminhão de concreto, ele põe um balde lá dentro, ele já joga lá e o cara acha que tá resolvida a vida Pelo dele. contrário, vai acho que- diminuir a resistência do concreto. Vai né? diminuir a certeza, vai resistência do diminuir concreto. a resistência do concreto. O próprio, né, aditivo cristalizante, os amigos da Bosch, um abraço aí, tem o Shypex, né, que é um cristalizador, né,
ele diminui um pouco. Você sempre, o Marcelo, sempre orientando a gente a respeito dessas coisas que ninguém sabe, né, cara? E sempre, na realidade, o mais importante é o AC do concreto, né? O Porque AC. quanto menor o AC, menos porosidade você tem, mais impermeável em termos vai ser o concreto, né? Então não Exatamente. adianta nada um FCK18, que o AC é altíssimo, é uma esponja, né? E você pode colocar qualquer produto lá cristalizante que não vai funcionar, né? E agora nós temos o concreto permeável também, que ele já é permeável, né? Mas agora tem o permeável mesmo, que a galera tá fazendo agora nas canaletas, tudo. A água já bate ali, já vai pro Sim, sistema de isso aí. drenagem, né? Uhum. Também legal. Também é pra uma caramba. tecnologia antiga que ainda não pegou o que era pra ter não pego. pegou Mas tão bem, tá mas tá começando a aumentar. tão, sabe, né? É como argamassa. Só que você vê, Demora, né, cara, ainda tem aqui assim, o Brasil é foda, né? Por exemplo, na minha cidade, a prefeitura, se eu fizer um concreto desse permeável, né, numa área, tem lá os coeficientes de permeabilidade que você tem que ter nas obras. Eles não consideram permeável. Entendeu? Se não Você tem que for, se não deixar for a área brita, permeável, se não velho. for brita ou Como grama, eles assim? não consideram. Eles não- O Marcelo, a Eles não gente acabou consideram. de inaugurar um salão Você tá gigante brincando? lá de Verdade. eventos, uma baita área quadrada, e dá pra fazer muito estacionamento. Só que a prefeitura lá tem tantos por cento daquela área que tem que ser área permeável. E eu não posso pôr carro. Então eu tive que fechar por pedrisco. É. Cara, ridículo isso daí. E você não falta- podia fazer um falta de concreto informação, permeável lá? Falta de informação e de quem falta tem de poder, informação. né? Daí o cara ele fala, não importa se eu estou errado, faço o que eu estou mandando. É. Entendeu? E é isso, cara. E aí tá lá, espaço perdido lá. Falei, daqui a uns anos eu vou derrubar esse negócio. Esses dias eu aqui. tava chegando num mercado grande, né, no lateral do mercado, uma área gigantesca, cara, só brita, assim. Eu já olhei, já ganhei na hora. Já, Falei, na hora. área permeável. Área permeável. Parabéns, prefeitura. Cara, você podia fazer um concreto permeável, utilizar essa área e ainda assim. Você É, o não ia ter efeito vai ser o problema mesmo, ambiental, ia ganhar O muito. efeito vai ser Não, o mesmo. É melhor. Na verdade, ficaria muito melhor se você não deixasse aquela área daquele jeito. Que a Mas as pedra pessoas não... É isso que a gente quer mudar com o podcast, entendeu? A gente quer trazer informações para as pessoas que não têm acesso a elas. Então, se você não é do mundo do concreto, você não tem informação. Não, concreto lá de colorido, dentro, dos bastidores, colorido. Concreto colorido, você vê. Até hoje tem gente que faz aí ciclovia e depois pinta. Exatamente. Já Exato. podia fazer já com concreto na tonalidade ali, entendeu? E Não E vai daí, ter a e manutenção. daí quando que quer fazer, você como precisa. fizemos uma ciclovia, Marcelo, com o Marcelo que elaborou o traço, mas daí o cara não quer pôr, né, quer pôr pouco pigmento, que ele quer economizar no pigmento, daí fica rosa. Daí o cara fala, não ficou vermelho, fala, irmão, você não quer pôr, você tá achando caro, você não quer pôr tinta, né? É o pigmento que vai dar coloração. Então, E outro detalhe. daí ele vai achar que é barato, ele comprar depois a tinta. A tinta. especial, né? Ó, E ficar pintando de dois em o dois anos. epox. E outro detalhe, o pigmento em pó, ele vai puxar mais água nesse concreto. Sim. Vai. E aí, Marcelo, o que acontece com o AC? Vai meter água, né? Vai pôr Vai mais água. colocar água no concreto, a resistência A acaba resistência vai baixando. cair. Então, É. toda adição que a obra necessita colocar em Tem qualquer que ser tipo de avisado. concreto, É. tem que ser avisado, tem que ser informado para a concreteira, para que esse traço seja dimensionado para esse fim. Uhum. Falando em concreto pigmentado, tem uma obra, um empreendimento interessante que eu participei da elaboração do traço, que é o Vale do Anhangabaú, a revitalização do Vale do Anhangabaú. O traço foi dimensionado em laboratório para imitar a tonalidade daquele bloquete intertravado. Sim. Então, se vocês visitarem o Vale do Anhangabaú, Eu morava lá, né? existem áreas com bloco intertravado e partes com concreto pigmentado para chegar na tonalidade do intertravado. E daí Que estampou interessante. ele, fez estampa Não de fez estampado, bloquete, não. Que tem essa também Tem agora, essa né? também, Os caras estão o vindo com uma estampado. estampa, faz o piso e depois vem estampando para imitar os bloquetes também. Então foi um desafio legal, foi o desenvolvimento desse traço com a quantidade de pigmentos, foi estudado em laboratório, eu participei desse projeto e foi muito positivo o resultado Que legal. final. Top, cara. Ô, Bruno, o que você está vendo aí, essas mudanças? Você está vendo algumas mudanças no cimento nosso no Brasil, né? Colocando cada vez Tô mais sofrendo, as né? cimenteiras, colocando mais adição.
Já tem bastante adição de filler, estão querendo colocar mais. O que você pode falar sobre É, isso aí? nós como concreteiros, né, a gente sofre muito com variação, né, Marcelo? Uhum. Para nós, a maior importância é a menor variação possível na qualidade do cimento. Seja ele com uma qualidade mais elevada, seja ele com uma qualidade média. Se ele tiver uma qualidade média, mas manter a constância, a gente consegue trabalhar Sim. numa boa, né? Ou nos sim. avisar, né? Porque a gente Ou não nos sabe, avisar. né? Ou A nos gente não avisar, sabe, né? O então, problema é Não falta é de a realidade, informação, né? ora o cimento está tendo um início de pega muito acelerado, ora ele está tendo um tempo de pega mais prolongado, e a gente trabalha com obras de condições e necessidades diferentes. Sim. Então, não, como a maioria das pessoas imagina que o concreto ele só vai atingir a resistência com 28 dias, a gente precisa de resistências com idades iniciais. Então, tem muitos projetos com resistência para 12 horas, para 14, para 20 horas, para 24 horas, Que 2 são os dias, 3, FCJs, né? são os FCJs. Então, quando a gente trabalha para concretos com resistência em idades baixas, a gente precisa de uma constância no comportamento do cimento. Porque senão a gente não vai conseguir atingir. Não, e até você descobrir que o problema foi no cimento, a concreteira já acertou Exatamente, na exatamente. batidinha, porque, cara, o cara vem em cima, daí você fala, putz, e se você não separou uma amostra, se você não ensaiou aquele cimento, a culpa fica toda em cima de você. E as Até variações você são muito explicar. grandes, né? E as variações permitidas são muito grandes. E o comportamento do concreto é totalmente diferente. Se pegar o CP3, por exemplo, que pode colocar, acho que é de 35% a 70% de escória. Então, quando a escória está com preço 35 baixo, a 70, coloca. Marcelo. Pera aí, É, Marcelo. 35 a 70? de escória, junto do Não, clínico. assim, Então, é E tipo, é- né? é melhor Quer falar que não tem dizer, padrão, né? Porque Não, eu a tava E é- falando variação ontem com como meu é, pai né? sobre isso. Ele falou que na época dele, por um bom tempo, era 70% de mistura que tinha no cimento. Que é nada. Então, só que assim, o comportamento. E isso não nos avisa, né? Então a gente está fazendo o traço lá no laboratório. E você está entregando o concreto, daqui a pouco veio outra carga de cimento. Mudou, ninguém sabe. E aí o comportamento é totalmente diferente do concreto, né? Exatamente. Então, você passa por esses perreios também, né, Bruno? Passamos. Não, acho que ainda não conseguimos achar uma alternativa para não passar por isso, E a Marcelo. gente tá num período difícil, né? A questão do gesso aí, que tá. As cimenteiras não estão tendo gesso Matéria-prima. para Falta trabalhar, matéria-prima. estão colocando gesso sintético. Né? A gente teve Reciclados. alguns problemas aí, principalmente início de pega. Nossa. Né? De repente o concreto começa a puxar, seca no cano, seca. Putz, tivemos um problema com piso no Paraná. Aí tivemos começa a problema com puxar ar. e puxa. Ele não avisa e vem assim, ele começa a puxar, você olha, ele já puxou, cara. E o cliente não tá nem aí, né? Ele acha que o problema é seu, que você que o concreto não. tá ruim, alguma Não, coisa. galera, ó, pega leve com as concreteiras aí, pelo amor de Deus. A gente depende de um monte de gente, né? Não só o cimento, mas a areia, o aditivo, tudo a gente espera, e o cliente também, claro, que tudo tenha qualidade, né? Que a gente dimensionou para ter. Porque como você falou, a questão não é o cimento dar 50 MPa aos 28 dias ou o cimento dar, sei lá, 32 MPa aos 28 dias. A questão é a constância disso, porque você vai projetar aquele traço para isso. Agora imagine, se todo dia você tiver que ensaiar o cimento, a areia, tudo e fazer novos traços. Ainda não consegue. É inviável. A É primeira inviável. vez que eu vi foi numa central da Simpor, antiga Simpor, que foi comprada depois pela Intersemi. Que eu entrei num quartinho assim e era cheio de. Eu era estagiário ainda, entrando na faculdade, cheio de saquinho de cimento com uma etiqueta. Daí eu falei, cara, que é isso aí? Não, isso é as amostras de cimento. Eu falei, nossa, os caras guardam, cara, pra. Ele falou, sim, guarda, ensaia, porque se acontecer alguma coisa com o cimento, a gente tem prova que foi o cimento, não fomos nós. Eu falei, ah, legal, cara. Mas infelizmente Né? Só que mesmo assim. é autópsia, né? Fazer É. a verificação Depois. do que Já já passou. passou, já Exato. deu a M, né? Já deu, né? foi, A autópsia é cara? boa, hein, Foi. Bruno? Essa eu não Isso tinha mesmo. ouvido falar. Autópsia é boa. Então, aí a gente vai. A gente, infelizmente, vai conseguir enxergar isso no campo. Nós, da tecnologia do concreto, a gente está aí para isso, para ajustar o traço, para correr atrás e ajustar no time mais curto Breve possível. possível. Porque... É. Porém, a gente só vai enxergar esses comportamentos
na produção. É. Então, você vai acabar tendo algumas viagens, algumas cargas, até chegar a informação que aquela carga se comportou de uma forma diferente. É. Aí você vai ter ajustes em aditivos, você vai ter algumas correções para fazer e, infelizmente, acaba tendo Não algum tem como- prejuízo de vez em quando, Não dá pra porque fugir. acaba perdendo uma viagem de Porque, concreto. cara, também, assim, a gente acha, né? Pensa cimento, nossa, deve ter muita tecnologia envolvida e tal. Mas quem já conheceu uma fábrica de cimento sabe que não é bem por aí. Você tem sim um certo controle, mas grosseiramente, os caras misturam a terra no meio ali, tá? É difícil o cara ter na produção do cimento, o cara ter É, um que o Juan tá controle querendo tão dizer foda também. é que usam né? algum... O lado deles também dá pra Existem entender. variações, né? É, Então, o Usam pessoal... materiais para fazer temperatura, né? Isso que você tá falando, terra, algumas coisas que põe dentro do alto forno ali, que é para elevar, Elevar a temperatura. elevar a temperatura Mas mesmo a mistura do forno, né? próprio cimento, né? Que é a mistura de vários materiais ali, depois você entra com gesso e tal. Mas não é uma coisa que é em larga escala, cara. Não é uma Tem coisa que você vai variação, fazer a né? conta gota, Qualquer, entendeu? qualquer produção de qualquer material tem variação, né? E aí É. você tem as menores variações Eu acho que o e maior problema não indústrias é que ter são... variação, viu, Marcelo? O maior problema é o quê? Eles darem pouca informação pra gente e Ah, fazer não, pouco não. ensaio. Né? Não, Porque não, eles sem não dúvida. ensaiam diariamente o material deles, sei lá, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, eles te dão Não, uma prévia de como que tá. E a norma permite uma variação muito grande para eles, né, cara? Então acho que se diminuísse essa permissão e tivesse que aumentasse, né, a quantidade de ensaios que eles têm que fazer e divulgar, aí eu acho é, que ia melhorar muito pra gente. o problema é a divulgação. Eles fazem, até eu É. já fui em fábrica, tem fábrica que faz todo dia, todo ensaio, mas eles não divulgam para a gente. Então, se eles divulgassem, por exemplo, esse lote aqui estou com 50% de escória, esse lote estou com 35% de escória. Isso seria fácil para nós, concreteiros, de mudar o traço, Sim. fazer o ajuste e resolver os problemas. Né? Então, eles até fazem, mas não divulgam isso aí. Granumetria, por exemplo, a granumetria do cimento muda, sempre está mudando. E isso, a influência pega, você tem problema de fissura, tem um monte de resistência. E esse ensaio eles fazem todo dia, que eu já vi eles fazem todo... Calorimetria também, né, É, Marcelo? calorimetria, só que a gente não tem essa Não tem informação. acesso. Então, O ensaio de se as calorimetria. concreteiras tivessem essas informações, aí a gente conseguiria melhorar a nossa qualidade, né? É. Eu concordo. Eu enxergo, Marcelo, que tem evoluído bastante a questão do próprio controle de cimento, porque o cimento, ele, a maioria das cimenteiras não trabalhavam para produzir cimento somente para concreto. Uhum. A maior parte do volume ensacado, que não tem muito controle. Sim. E cada vez mais eles estão enxergando a necessidade de ter um controle do cimento no concreto para entender o comportamento e entregar um produto de menos desvios para a concreteira. Uhum. Ainda existem cimenteiras que não possuem um laboratório de concreto para ensaiar o cimento. A maioria delas já possui aqui no Brasil, mas ainda tem um avanço muito grande a ser feito nessa área. Algumas cimenteiras, eu converso com alguns representantes aí de cimenteiras, e existe ainda Tá, cimenteira... desculpa, Bruno, mas tem concreteira que não tem nem laboratório ainda, velho. Tem. Normal, Tem laboratório concreteira que não normal. tem Aquele, laboratório, né, cara, então, o assim, básico, assim, tipo... não Uma tem- prensa e uma betoneira lá. Aí entra naquela questão, né? Às vezes o pessoal pega um traço genérico e usa para tudo em uma concreteira. É um absurdo, mas acontece, né? Porque, galera, só para explicar assim para vocês, que confunde. A concreteira ela não tem que disponibilizar laboratório para obra, tá? O laboratório da concreteira é dela, é interno. A obra tem que contratar um laboratório terceirizado. Nos grandes centros todo mundo sabe disso, mas no interior, cara, as pessoas acham que você tem que fornecer o concreto e o laboratório junto. Vem o menino do laboratório, fala, eu mando pro senhor aí, tranquilo. Né, Mas na parceria... na parceria, não é obrigação da concreteira isso. Eu já Entendeu? recebi uma situação parecida como essa de um cliente, Uhum. onde ele exigia que Laboratório. o nosso laboratório da concreteira fosse... Acompanhar. Acompanhar. Não, ele fosse
auditado, Ah, certificado sim, pela ISO Inmetro. 2001, né? Eu falei, calma, a gente faz o nosso controle de qualidade, todos os equipamentos são aferidos, mas nós não somos um laboratório de controle Acreditado. tecnológico. É. Exato, mas hoje o avanço também na concreteira está existindo. Alguns anos atrás, a gente dependia muito de algumas pessoas para poder dar um suporte como consultores de concreto. Hoje, cada vez mais, as concreteiras estão enxergando que não é só o traço, que existe todo um processo que, se não garantir aquela receitinha que é o traço, não vai acontecer de uma forma adequada, né? Então, hoje as concreteiras estão focando bastante na parte de gestão técnica, na parte de tecnologia do concreto, e entendendo que precisa ser acompanhado de perto. Brunão, há uns anos atrás, cara, não é muito longe, não. A umidade era detectada na primeira carga. Saiu lá, foi quanto de água? 8%, né? Deixa eu ver, pela característica assim, da areia, Eu tá mais ou eu menos tive- com 8 ali, né? a Eu tive um umidade. caso Quanto interessante tá que de era. umidade aí, João? Não vou mandar a primeira carga agora, já te falo. Eu tive um caso interessante que uma obra em São Paulo, uma obra grande, eu era consultor da construtora, né, para checar o concreto. Né? E aí chegou o primeiro caminhão lá, tinha um laboratório lá, mediu o slump, tava uma água, né? Aí mandei tinha um rapaz nosso que era assistente, mandei lá para a concreteira, vai lá ver o que está acontecendo, que para a carga aí que está com problema. Aí chegou lá, falou, checa tudo. Começou a checar umidade, tá? Checou a umidade. Eu falei, checaram a umidade? Não, checamos. Tira outra umidade, que pode ser umidade, que a dosagem estava certa, era eletrônico. Aí eu falei, não, já tiramos umidade, não vamos tirar outra. Eu comecei a desconfiar. Falei, por que não? Não vamos tirar. Não, porque não dá para tirar. Eu falei, como? Não, quebrou o nosso frasco de chapa aqui para tirar a umidade. Eu falei, mas que umidade vocês colocaram aqui? Não, é da outra concreteira, outra central. Lá nós pegamos a umidade deles, dá para usar aqui. Olha só. Cara. A única diferença é que lá choveu, aqui não, mas tá tranquilo, deu certo. É a aqui. mesma. E é um item Crucial, básico, mas né, cara? é importantíssimo, né? A umidade dos agregados miúdos aí, das areias que compõem o concreto, é o que eu falo para a turma, né? Se você não tirar a umidade, é melhor nem carregar o concreto para a rua, porque possivelmente você não está transportando concreto, você está transportando problema para a rua. BO. Esse BO vai voltar. Concreteira já tem, assim, ela já nasce portadora de muitos tipos de BOs, né? Esse é apenas mais certeza. um ainda que o E cara assim, arruma. Brunão, qual a dica que você daria pra galera, né, do concreto aí, que você acha que é mais importante para garantir a qualidade do concreto? Olha, existem vários processos para garantir a qualidade, né? O inicial é a umidade. A umidade do concreto, como o Marcelo já colocou aqui anteriormente, o AC do concreto, que é a relação água-cimento, é ele que vai estabelecer qual resistência que aquele concreto vai atingir. Se a gente aumenta a quantidade de água, a resistência tende a cair. Ela cairá, com certeza. Com certeza. Quando você não mede a umidade da areia, digamos que a areia lá esteja com 5% de umidade. Esse 5% de umidade precisa ser compensado na automação, porque você está colocando 5% de água em peso naquela carga. Sim. E deixando de colocar 5% de E areia. deixando de colocar 5% de 100% de areia. areia. E o inverso, que é o mais perigoso. Quando você considera uma umidade de 10% e na realidade a umidade está 3%, você está colocando mais areia nesse concreto. Quando você coloca mais areia do que deveria,
Você considerou que foi 10% de água, você colocou 10% a mais de areia. Vai consumir mais água para você chegar E no você vai abatimento colocar do menos água concreto. também, né? Exato. Daí você vai ter que colocar mais Então, você água. vai ter que colocar né? mais água. Com isso, a resistência do concreto vai cair. Então, essa é a questão da umidade, é a questão inicial. E as variações de carregamento. Hoje, grande parte das usinas de concreto possuem automação que estabelecem ali os critérios de norma, né? A norma 7212, onde existe 3% de margem ali para você ter uma variação de carregamento de agregados, por exemplo. Caso você carregue mais ou menos de 3%, dentro dessa faixa tá ok. Ela libera. Tá dentro do desvio padrão, né? Acima disso, altera a característica do concreto. Então você alterou a receita ali do concreto. A qualidade vai cair. E existe um camarada que é o balanceiro, né? Sim. Ele é o cara que... Ele é o mestre, é o cara. mestre Ele é o ali, mestre. Trata bem esse cara. Ele é o cara que vai enxergar se realmente aquele concreto foi carregado adequadamente. Se ele não detecta esses desvios que podem acontecer de vez em quando, a qualidade do concreto vai estar comprometida. Então, com a automação, o maior erro que a gente enxerga é que o pessoal acaba se acomodando. Então, o balanceiro não é só apertar o botão. Quando você chega na obra, você fala para o cliente, não, na minha usina é tudo automatizado, é só apertar o botão que tudo acontece. E o balanceiro, quando ele incorpora isso, ele não vai enxergar alguns desvios que ele poderia verificar. Com certeza. Então, são esses 2 pontos, mais o treinamento e orientação para os motoristas. Porque são eles, os operadores de caminhão betoneira, que transportam o produto e são eles que ajustam no slump correto do concreto. Então, esses camaradas, se eles não tiverem bem treinados, eles irão alterar a qualidade do produto na entrega. Então, desde a umidade até a entrega, são 3 itens aí muito importantes para garantir você já a qualidade começou do falando concreto. de água, né, cara? Água é... A água né, é- Marcelo? água É é- água. O é que o- você acha mais importante, Bruno? Então, falando da umidade, água, A né? água. Porque é água, velho. Aí você vai lembrando, Água. antes desse processo, chegou material na usina. Será que a qualidade do material, que é um produto de extração, será Que que varia a toda hora. areia, a A pedra... brita, a peneira do cara tá dentro Exato. Será né? que o material ele está conforme? Uhum. Então, existem amostras potes de amostra padrão para recebimento do material, aonde vai garantir que o material está pelo menos parecido com aquele... Você deixa os potinhos transparentes aquele e daí você ensaiado. recebe o material e deixa um do lado do outro. Se tiver alguma alteração, você já verifica na hora, né? Se O funcionário que faz o recebimento o teste dos potinhos, desses né? materiais, ele vai conseguir garantir ali que o material tá adequado ou Quando não. eu cheguei na concreteira, eu queria fazer essas coisas, os caras olhavam pra mim e falavam, putz, que pote, cara. Esse cara tá falando, velho. Né? E meu pai falava, não precisa fazer nada, não. Mas se a gente chega querendo fazer tudo isso daí. Esses são testes simples que fazem toda a diferença. Identificação visual já de cara, né, cara? De cara. Do negócio. Na areia mesmo, você consegue ver. muito Consegue fácil. enxergar no Pô, visual. e a automação que você falou, eu acho isso interessantíssimo. A gente, né, tá pegando nisso daí faz muito tempo, por causa principalmente da água e do aditivo, cara. Tinha um cara lá que a gente tinha apelido de Mr. Bean lá na empresa lá, e ele era o balanceiro uma época lá. Abraço, Mr. Mr. B. E uma vez saiu o caminhão lá, o caminhão tava saindo no usina, ele manda voltar, o que aconteceu? Não passei água. Cara, foda. Então, assim, numa automação isso daí não acontece. No cara passar a água 2 vezes, por exemplo, que tinha... Antigamente tinha os hidrômetros que era Você tinha que dar o 2 reloginho. Ah, Aí é. dava É um 1000 cara daí- litros, tu dava Esse 2 cara, horas. o Mr. B, Marcelo, Tinha que dar 2 ele horas. não sabia daí.
Ele olhava pra mim e falava, será que eu dei uma volta, dei duas? Eu falava, não sei, velho. Sei que tá fazendo aí. Então a automação, ela fecha isso daí, né, cara? Tanto da água quanto do aditivo. Você tem uma certeza que você tá carregando um negócio padrão com no máximo 3% de variação pra mais ou pra menos, como você Exato, disse, né? é uma segurança muito grande hoje. É. Inclusive, se o nosso balanceiro tiver Assistindo? assistindo lá, É. ou que Te ele, amo. mesmo que ele não esteja. É, hora ou outra que ele não prestar muita atenção ali, a gente tem o registro de automação com o Uhum. ticket de carregamento, onde a gente consegue enxergar tudo o que aconteceu. Hoje, Sim. trabalhar sem automação é um risco muito grande, né? Sim, e tá cada vez mais, vamos dizer assim, acessível, porque quando a gente começou lá atrás, cara, eu e meu irmão, eu digo, meu pai nem tinha, na época nem Caríssimo, computador tinha. cara, caríssimo, Mas, automação cara, também. era tipo uma empresa que fazia na época, né? E era um absurdo, cara. Era um preço assim, tipo uma central que fazia 1.000 metros, Porque não 1.500 metros, que era compensava. o Não, nosso mas é carro. que tinha a questão do que o Marcelo trouxe num outro episódio, né? Entendeu? Não era interessante. Os caras não queriam que uma Togô se interessasse por fazer automação. Automação era uma coisa mais para pecuária. Só para coisa pra grande, P5, pra coisa só pra- grande. Então era a Engemix, empresa era a Supermix, grande, era só empresa grande. É. Você ia orçar com esses caras, eram essas empresas que eles atendiam. Hoje nós temos meninos igual o Vitor da Cartrack aí, arrebentando aí no sistema de automação, inovando e colocando esses dinossauros no bolso, Marcelo. É. Entendeu, cara? Essa que é a realidade. E viabilizando Hoje o para todo negócio- mundo, né? O É, preço. Como veio o Samuel da barato. Topcom, né? Que também é parceiro de vocês lá, parceiro nosso. Um abraço, pessoal Abraço. da Topcom, Samuel, Vanessa, todo mundo. Também veio democratizando, porque era a mesma coisa. Você tem um software para concreteira, era um só que tinha, e era um absurdo, cara, de caro. Tipo, os caras cobravam, tipo, eu lembro que na época era tipo 15 mil reais por filial por mês. Era 3, cara. Como que eu vou E tirar pagar 15 controle, pau por você- mês, Era, Era cara? era necessário, 3 né? que tinha, cara. Tinha um que era intermediário, sim, que era mais barato, que é o que a gente usava da época. Daí tinha o que o Samuel fez da fusão, que era o Beton Mix, Betontec Beton Mix. Lembra disso aí, Marcelo? Lembro. Que era Era muito no bom, top era da- muito caro. E daí tinha o SAP, que era daí das grandes, enormes concreteiras. E não tinha nem como você. Daí os caras usavam 3, 4 sistemas, Daí né? você acabava num. pra E cada também coisa. não te davam bola e você abandonava a ideia e boa, né? Agora, A hoje tecnologia tá- cada vez vai ficando mais barata, né? Sim, Exato. sim. É, Tá hoje- ajudando muito os pequenos, né, cara? Os médios e pequenos aí. E isso a ter gente precisa acesso usar no essas coisas. concreto. A gente precisa usar isso no concreto, né? Porque se a gente olhar todas as engenharias, todas evoluíram para tecnologia, tudo, e a nossa engenharia que ficou para trás, né? É. Engenharia civil que hoje está tá mais para tendo- trás comparando com as outras engenharias. Então, precisa usar o máximo que tem de tecnologia e tirar proveito disso, né? Tá tendo uma evolução muito grande hoje, né? Nessa parte de tecnologia informática, digamos assim, né? Sim. Hoje a gente, a Concrelongo, trabalha com o Topcom Uhum. e vem evoluindo muito, né? O Topcom vem evoluindo muito, ajudando muito a Sim. praticidade de você ter um sistema com indicadores, com agilidade para fazer ajustes. Sim. Hoje é fundamental, né? E hoje engloba tudo em um CRM só. Antes você tinha que ter um sistema para o concreto e um E o outro sistema para o pra- administrativo. E um sistema para o laboratório. É. Que tinha daí, ó, Três sistemas. Beton Mix era concreto, Betontec, Betontec que é da era área tecnologia, traço, não sei o quê. E daí você tinha um TOTOS da vida, algum outro TOTOS sistema pra que era pra fazer administração. a administração e tal. Não, aqui a gente entra num portal, no túnel, você entra e já sai uma hora depois do outro lado, entendeu, cara? Passa muito rápido. Passa o tempo. rápido. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente, cara. Foi muito construtivo aí, as informações, muito legal e uma honra receber você aqui, cara. Tá? Os meninos aí vão agradecer você também. E você pode deixar uma mensagem, fala pra galera das redes sociais, tudo aí. Depois a A gente vai pôr Concrelongo, na sua. descrição também. tá? Agradecer o Silvair por ceder também aí, né? Você pra vir aqui. Né? A gente aqui é um espaço totalmente democrático. A gente costuma falar aqui que a gente não é competidor, a gente é competidor. Então a gente quer receber cada vez mais outras concreteiras aqui também, outros profissionais do concreto, né? Pra gente trocar informações, sempre pensando no bem comum.
né, em melhorar o mercado, não só para nós, mas para todos, né? Desde do cara que produz, até o que entrega, até o que consome, o que aplica. Então, cara, muito obrigado mesmo, de coração, né, pela sua presença. Parabéns pela sua história, pela profissional que você é, né, pela grande empresa que você trabalha lá, tá bom? Então, cara, show de bola, foi muito bom. Marcelão, Brunão, obrigado, viu? Primeiro prazer em conhecer aí foi bem legal o nosso bate-papo, passou... A conversa boa é quando passa rápido, né? Você passou É. uma hora, assim, puta, nem percebeu. E valeu. Quem adora concreto, assim, se deixar, a gente fica a noite inteira aqui, né? Falando, né? E obrigado mais uma vez. Vamos nos encontrando aí. E realmente, assim, isso que a gente está fazendo hoje, você apoiando a gente quer divulgar a tecnologia do concreto. Quando eu comecei no concreto, uma época, os concreteiros eram todos brigados, ainda são um pouco, mas eu acho que tem que quebrar isso daí, né? A gente tem que se unir. tem que ser Eu acho unido. que tem que se unir para quê? Para o nosso mercado crescer, para as pessoas valorizarem a gente, né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente está começando. É tão legal, né? A gente sentar com outras pessoas, trocar experiência, mesmo sendo concorrente, não é porque é concorrente que é inimigo. Então, eu acho que valeu, muito obrigado por você nos ajudar com esse intuito nosso aí. E vamos para frente. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter cedido esse espaço para a gente falar um pouco sobre concreto e tentar ajudar de alguma forma a turma que se envolve com concreto em algum momento da vida vai precisar de concreto. Sim. Quem não concretou, vai Quem não concretar. concretou vai concretar. A turma de obra, engenheiros, colegas aí de profissão que trabalham com obra, que não voltaram a se especializar em concreto, então que a gente consiga contribuir um pouco aí nesse sentido. E eu não tenho não sou muito ativo em redes sociais, né? Uhum. Tenho o LinkedIn, engenheiro Bruno Toledo. Show. E gostaria de deixar um abraço aqui para vocês, agradecer o Silvair também ter cedido aí para participar junto com Tá vocês. esperando ele aqui, hein? É, Vai fugir, não. arrastar ele aqui. Arrastar ele para fazer um bate-papo aqui com Legal. vocês também. Mandar um abraço aí para minha esposa, Dani, e para os meus 2 filhos, Vinícius e Henrique, Legal. que me ajudaram muito em todo esse processo de crescimento também. Família base, né, A velho? família é a base de tudo. Eu achei que você ia falar, eu tenho rede social, mas um beijo, Dani. Ela Não, tem rede mas social, minha esposa é brava, né? É legal, cara. Show, Diegão, cara. quer se despedir aí da galera? Não, é isso, galera. Não esquece de compartilhar, de curtir a página e ativar o sininho. Beleza? Todas as informações sempre dos convidados vão estar embaixo na descrição, com aqueles, né, com as redes sociais deles, tudo. Instagram, E podcreto.oficial. Instagram, podcreto.oficial. YouTube, Universidade do Concreto. Universidade do Concreto. É isso aí, galera. Fechou? Obrigado. Beleza, galera? Pode Valeu.